Olá, o programa Pensares de hoje é sobre a relação entre real e virtual, duas realidades que se alternam com frequência em nossas vidas na atualidade. Vamos ver também como os jovens vivem essa nova realidade. É com certeza um momento de muita dúvida, mas pelo menos uma certeza, nada mais será como antes. Para conversar sobre o tema, nós convidamos Tatiana Paranaguá, é psicóloga clínica, professora, consultora e comentarista de TV. Marcelo Castanheda é cientista social com experiência nas áreas de ação política, tecnologia e consumo. E Alexandre Sherman é astrônomo com pesquisa em teoria de campos e física experimental de altas energias. O programa Pensares começa agora. Muito bem, eu sou Leila Riches e esse é o programa Pensares. Olha só, eu queria saber se vocês acreditam que com as redes sociais, Facebook, Twitter, etc., essa relação, a fronteira entre real e virtual se embaralhou de uma forma que acaba interferindo na identidade das pessoas. Bom, posso começar? Sim. Grata, cavalheiro. É o seguinte, dentro de um ponto de vista psicológico, essa noção de virtual, ela sempre existiu, tanto que se é criado, existe esse mundo virtual, é que de alguma forma isso já existia dentro, né, do ser humano. Quando você tem um sonho, por exemplo, você imagina alguma coisa, isso já é algo de um plano virtual, mas é uma existência, é uma vivência que causa emoções, etc. A diferença que existe agora é um compartilhamento desse mundo virtual que pode ser meu, ser nosso, e você vai interagir com o meu virtual e eu com o seu. E essa relação vai depender muito de como eu lido comigo mesmo, né? Marcelo, e aí? E as ciências sociais, como é que vê isso? A questão do virtual, ela passa, minha colega falou, né, da visão da psicologia, mas o virtual, ele, além do sonho, o pensamento, por exemplo, é virtual, né? Ele sempre existiu, né, e sempre foi real. Então, essa dicotomia entre real e virtual, ela é ilusória, ela marca um período nascente da internet, né, ali do início dos anos 90, onde tinha toda essa discussão de se estar criando um ciberespaço, um espaço da virtualidade, né? E com a massificação dessas tecnologias da informação e comunicação, principalmente com a mobilidade e a conectividade, né, constante, que hoje em dia a gente tem no celular e no Wi-Fi permanente, nas conexões, onde você consegue ter mobilidade com a tecnologia, isso vem se entremeando. E aí não é só uma questão das redes sociais, que são sites de redes sociais, porque redes sociais sempre existiram. Nós sempre estivemos imersos em redes sociais, na família, nas amizades, no trabalho. São redes sociais, né? O nome que popularizou, né, no senso comum, como redes sociais, na verdade, é esse imbricamento da técnica, das diversas materialidades, das tecnologias, porque quando a gente fala de internet, é um conjunto de tecnologias. O seu trabalho como astrônomo é quase que todo no mundo virtual. Sim. Sim, a astronomia, ela trabalha isso, né? Quando você olha para o céu, começa que quando você olha para o céu, você está vendo coisas do passado, né? Então, assim, é a mesma experiência que o nosso telespectador vai ter. Ele vai ver um debate que aconteceu no passado. Quando esse programa for ao ar, esse debate já aconteceu. Quando eu olho para o espaço, para os objetos celestes, eu estou vendo coisas que já aconteceram, informações que já vieram de muito tempo atrás e algumas, assim, do início do universo. Eu chego a ver, quando olho para o céu, uma estrela que não existe mais? Muito provavelmente olhando, não. As estrelas que a gente olha assim, a olho nu, sem instrumentos, são estrelas muito próximas da gente, então não deu tempo de elas passarem por essa evolução toda. Mas com um telescópio, um astrônomo profissional, sim, vai ver objetos que já não estão mais lá, eles já morreram e a luz continua chegando até aqui. O que reflete muito esse assunto, porque às vezes você chega num debate que o debate já morreu, já acabou, mas aí você vê aquilo. Isso acontece muito, especialmente nesse ambiente virtual, de assim, notícias requentadas, né? Alguém publica uma notícia que foi do ano passado. Olha, por exemplo, na astronomia sempre acontece a história da aproximação de Marte. Todo agosto de ano ímpar acontece essa informação. Só porque aconteceu em 2007, 2009, todo agosto de ano ímpar acontece essa informação.
Mas às vezes você pega uma notícia e fica requentando ela. Posso falar alguma coisa que você trouxe um assunto que eu gosto Tatiana, muito, que é a noção de tempo. Sempre. Então tá certo, obrigada. Essa questão da noção de tempo, né? Se a gente vai debruçar sobre isso, eu acho muito legal. Né? Estou observando alguma coisa que talvez não exista mais, mas quando você observa, ela passa a existir naquele momento que você está olhando. Quem estiver vendo esse programa, ele está existindo para ela naquele momento. Psicologicamente, só existe o presente. Não existe nem o passado, nem o futuro, porque quando existe o passado é porque você está lembrando dele no presente. E quando você pensa no futuro, coisa que às vezes dá muita ansiedade, mas ele só está existindo no presente. Então, sempre é o presente. Isso é muito interessante porque a gente tem uma noção de linearidade do tempo que é muito ilusória e que em trabalhos como o seu, isso fica muito patente. Eu adoro esse assunto. E você fala da ansiedade, e é verdade. A gente vive num mundo talvez muito mais ansioso, com muito mais ansiedade, por isso. Porque a gente está trazendo o futuro muito para o nosso dia a dia. A gente vive um mundo de futuro. E um futuro que, na verdade, é o presente. Aplicações financeiras são de futuro, não é verdade? Até a medicina hoje está com futuro. Não, e isso também gera um imediatismo, né? Aquele senso de recompensa imediata que afeta demais a nova geração. A nova geração é uma geração que não está acostumada a esperar para nada, né? Eu tenho esse problema em casa, eu tenho uma filha de 8 anos, eu vejo assim, eu me lembro, quando eu era criança, se eu quisesse ver o programa dos Trapalhões, eu tinha que estar em casa domingo, 7 horas da noite. E não tinha como ter outro jeito. Hoje em dia não, você tem YouTube, Netflix, Now, sei que lá. Então assim, a criança quer tudo e quer agora. Nós vamos fazer agora um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida com o programa Pensares. No próximo bloco nós vamos continuar esse papo e falar também sobre a relação entre real e virtual na vida dos mais jovens. Até já. Voltamos com o programa Pensares, falando hoje sobre real e virtual. Nossos convidados são Tatiana Paranaguá, Marcelo Castanheda e Alexandre Sherman. Olha só, a gente tem visto, principalmente nas redes sociais, o assunto é esse, eu vou continuar um pouco, uma polarização muito violenta, né? Entre as opiniões políticas. Isso, recentemente, causou essa espécie para muita gente. Tenho visto as pessoas comentarem muito sobre isso, porque é uma discussão de muito poucos argumentos, né? Muita adjetivação, né? Destilando uma virulência que eu não esperava dos brasileiros. Eu não sei, você é cientista social, Marcelo, deve saber, e a Tatiana também queria que me respondesse sobre o que acontece, né, na psicologia, né, no psicológico das pessoas que aproveitam esse lugar para destilar o ódio, né, e o Sherman aqui com a gente sempre comentando tudo. Jung já falava, né, um dos pontos da psicologia dele, no caso, né, é a minha linha junguiana, sempre fala da projeção da sombra, que tem um lado nosso que a gente não conhece, e esse lado nosso também aproveita, existem elementos que não são positivos e a gente aproveita para projetar no outro, naquele que é o inimigo, naquele que é diferente, aquilo que não quer ser enxergado em si mesmo. Então, o outro sempre vai ser uma oportunidade, aquele que é ruim, aquele que está errado, aquele que é o portador do mal. E aí cai naquela coisa que você mesma já estava trazendo. Não é muito racional, né? São mais ofensas. É o outro que quer acabar comigo. É um discurso de guerra que é muito comum há muito tempo na humanidade, né? Então, essa política, que parece algo refinado, perde completamente a questão refinada de ser. E aí eu acho que, sociologicamente, pode falar mais, né? A questão da política na rede, né, ela envolve essa polarização e tem a ver, primeiro, com o fato de que a internet e as redes sociotécnicas, né, o Facebook, principalmente o Facebook, Twitter também, elas não envolvem o que, na tradição ocidental de fazer política, pressupõe uma certa racionalidade, né? Então, acho que a gente tem um momento hoje, pensadores como Manuel Castells vem explorando muito isso,
numa ponte com a neurociência, inclusive, né, que é a predominância das emoções na política. A própria campanha norte-americana que está em jogo agora, né, ela é toda ela baseada em ataques e em emoções, ataques entre os candidatos, né, democratas e republicanos. E é uma tendência cada vez maior. Se você for analisar a campanha de 2014, por exemplo, a Dilma, ela ganhou com base em propaganda negativa, né, em ataques. Tem artigos mostrando isso, né? Então, o manejo das emoções vem contando muito para a política. Numa esfera micro, né, que não é essa esfera das candidaturas, né, você tem esse comportamento que irradia na rede. Então você tem, cada vez mais, a polarização é o quê? Uma incapacidade de diálogo entre os que pensam diferente. Então você tem, além da troca de ataques, um verdadeiro vão entre esses dois âmbitos. Por exemplo, entre o Petralha e o Coxinha, de um lado. Isso. Então, o Petralha xinga o Coxinha, o Coxinha xinga o Petralha. E é um jogo em que todos saem perdendo. Todos, né? Todos a rotulação e pronto, e fica. E uma coisa que acontece, é quase como se essas redes virassem um campo de batalha. E a velocidade, né, digital, por um lado, é maravilhosa, mas ela também deixa que as emoções aflorem mais rápido, porque a emoção ela tem um gatilho muito mais rápido do que o racional, com certeza. Então, você lê aquilo, se sente indignado, no mesmo momento você não precisa esperar, escreve alguma coisa na emoção posta e se vai ler depois, provavelmente você vai até achar que aquilo não foi lá muito bom, mas na emoção já foi. E você não espera um momento para poder fazer uma resposta numa carta, num jornal. Então, é um campo de batalha que ficou muito mais amplo e com uma certa proteção, porque eu tenho uma tela ali. E sobre isso, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é famosa a frase assim, contra fato e só argumentos. Mas hoje em dia eu cito muito assim, contra fato e só sentimentos. Porque assim, você sente aquilo e não há fato que mude a sua opinião, porque aquilo é um sentimento seu. E assim, você está escudado, né? Você está dentro da sua casa, está no seu ambiente seguro e você sente a vontade de dizer o que você quiser. E a polarização, aqui eu estou falando não como estudioso do assunto, né, como eles, mas como usuário mesmo na rede social, ela vai para todos os níveis, não é só a política, não. Hoje em dia tem a briga do vegetariano contra o carnívoro, do cara que gosta de gato contra o cara que gosta de cachorro, do cara que faz exercício, do cara que gosta de comer muito. Entendeu? Então, assim, aí você posta um negócio e fala assim, que absurdo. Começa uma briga. Isso não é só uma briga política, não. É uma briga de opiniões. E as opiniões vão se cristalizando, né? E aí a questão da tecnologia... Não aprendem com o outro, não observam o outro e refaz o pensamento, reflete sobre alguma coisa. Acabou. Mas a questão da tecnologia tem um papel fundamental aí. Porque, e aí entra algo que eu venho tentando investigar nessa relação com a máquina, que é, por exemplo, o Facebook, que é a plataforma que tem mais usuários aqui no Brasil. Eu uso mais o Twitter hoje em dia, né? Mas que também tem lá o algoritmo, você pode bloquear, né? Por exemplo, porque tem a questão de expressar a emoção e tem a questão de romper o vínculo. Então você tem, nessas redes atualmente, você desfaz a amizade, você bloqueia, você não quer ver o outro também, né? O tal do diferente. E o que o Facebook, por exemplo, faz? Tem um algoritmo. Esse algoritmo, que é tecnológico, ele é maquínico, ou seja, ele não é humano, né? Ele é uma fórmula que gerencia quem você vai ver. Então, eu tenho lá 2.800 pessoas na minha rede do Facebook. Eu só vejo 300. Eu só vejo 200. Eu não vejo 2.500. Porque o algoritmo restringe a minha visualização. Então, o poder da máquina hoje, nessa relação, ele é muito grande. Então, o próprio algoritmo do Facebook te coloca numa bolha, né? Que é uma bolha do quê? Da pessoa que você mais curte, da pessoa que você mais comenta, da pessoa que você tem mais afinidade. Entendi. Então, essa busca por afinidade também é motivada pela ação da máquina, né? Uma ação que você não tem controle sobre ela. E é por isso que interessa destacar esse papel da tecnologia, porque às vezes é algo invisibilizado. A gente acha que está numa rede que... A gente vai entrar no assunto da ilusão da liberdade, que acontece muito, de fato. A gente vai entrar nisso, a gente vai falar da ilusão da liberdade. A gente pode falar do controle da máquina também, porque acho que Agora, antes de falar só uma coisinha, a gente volta a esse assunto. Nós vamos tratar ainda mais no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho. Espera um pouquinho só.
Voltamos com o programa Pensares, debatendo hoje a aceleração na relação entre o real e o virtual em nossas vidas. Desde que a internet começou a se popularizar no início dos anos 90, novos conceitos de relacionamento foram incorporados ao cotidiano das pessoas. O fato está consumado, agora é partir para a construção de uma melhor relação com esse mundo virtual. Nós estávamos conversando no bloco passado sobre a relação dos jovens, das crianças, adolescentes com a internet, com essa tecnologia da informação, porque o Sherman estava contando do filho que não tem mais paciência, a filha que não espera mais nada. Isso é verdade. Como é que você vê isso, Tatiana? Olha, a gente tem que se acostumar, porque essas crianças elas já nasceram dentro de uma realidade na qual essa tecnologia é uma extensão delas. Mas o problema não é exatamente só a tecnologia, mas o como, né, essa família vai lidar com o que existe hoje de tecnologia e da criança, entendeu? Isso é muito mais importante do que a gente ficar dizendo que alguma coisa é simplesmente culpa daquela tecnologia que é oferecida, que se ela não existisse, esse ser humano seria um ser humano melhor. Mas a lida, principalmente dos responsáveis, psicologicamente falando, de como compreender o que essa criança está expressando, o que está significando essa tecnologia na vida dela, é que vai ser importante, né? Até que dá muito trabalho também você vigiar o que um filho vê, é quase impossível. Né? Então, o que você vai fazer dentro? Você não vai acabar com essa tecnologia, porque também não é para acabar, ela tem os benefícios, mas vai te dar mais trabalho, sim, do que simplesmente ter alguma ilusão de que ele só vai estar vendo o que você quer que ele veja. Não é. Então, você não vai poder fazer todos os filtros. Eles sabem burlar filtro muito melhor. Quando eles brincavam na rua, né? Aí a geração dos meus filhos que brincavam ainda na rua, até escurecer, até a hora do jantar, a gente não dava conta de tudo que eles estavam fazendo. De saber com quem estava na rua. A rua educava muito mais naquela época do que Mas aí o que acontece? Gente. Prestar mais atenção e educar, ter mais diálogo, conscientizar esse filho, estar com ele, para que ele possa saber estar no mundo é melhor que você faz. Me parece que assim, a gente tem o que eu chamo, alguns chamam, não só eu, de ecossistema midiático. Então a gente está cercado. Sempre teve assim, que na minha época era televisão. Você tinha televisão, você tinha o Atari, videogame, né? Eu sou da época do Atari ainda, né? Então, você não tem só a questão da internet. A internet, no fundo, ela viabiliza conexões, né? Por exemplo, o videogame hoje, ele é jogado... Fui visitar uma amiga... no seu lugar. Fui visitar uma amiga, o filho estava lá, me conhece, tipo, eu tô aqui reunido com o pessoal. Eu falei, mas cadê o pessoal? Não, o pessoal tá cada um na sua casa e estão jogando online, tem que ser agora. A sociabilidade da criança é diferente. Então, uma coisa que a gente não pode fazer, que eu estava comentando aqui, é de moralizar a questão no sentido da tecnologia ser algo ruim ou ser algo salvacionista. Né? Então, a tecnologia ela é algo que está inserido nessa relação, mas que envolve outras relações também. Por exemplo, o que a Tatiana falou da questão da família. Né? Então, quando é a hora certa de você colocar limite, regra? Porque parece que a gente tem uma dificuldade de criar regra. Né? A gente tem uma democracia recente, né? A gente tem uma cultura muito autoritária no Brasil, a gente tem que destacar isso, ou seja, a gente está imerso numa cultura política, social, muito autoritária, e as famílias que foram criadas nesse período, por exemplo, de redemocratização, têm muita dificuldade de instituir controle, limite e regra. Né? Por quê? Porque tem falta de tempo, tem uma série de fatores aqui que a gente pode. Tá todo mundo no mercado de trabalho. Quando não está no mercado de trabalho, tem que estar cuidando disso. Então, tem uma série de dificuldades que a gente não está considerando, de repente, para falar só da tecnologia. Então, a família enfrenta muita dificuldade hoje. Que família é essa? Não existe uma família só, existe família só com uma mulher, família só com um homem, família com 2 homens, família com 2 mulheres. Os dois estão loucos, vamos. Vou deixar você falar, você fala, não. Não, eu só vou fazer uma parte, na verdade, um parênteses, para ver que isso é um problema que acontece em vários setores, que é o avanço da tecnologia descolado do avanço da sociologia, vamos dizer assim. Eu costumo dizer, a ciência avança sempre mais rápido que a consciência. Então você cria umas ferramentas, você cria coisas que fazem coisas fantásticas e você não sabe aproveitar aquilo, tirar o melhor do que aquilo pode ter. Né?
Isso aconteceu com tecnologia nuclear, motor a combustão, eletricidade, e está acontecendo também na área da informação. Você tem ao seu dispor, na sua casa, todo o conhecimento do mundo. E aí você passa horas vendo vídeo de gatinhos fofinhos, porque é isso que te agrada. Até porque a gente só vai ver o resultado dessa tecnologia nova depois que ela é colocada para o uso dos seres humanos. Exatamente. É muito difícil prever o que isso vai transformar na vida do indivíduo ou de uma sociedade antes de ser colocado. E aí, a função do ser humano, ele é que vai transformar isso em alguma coisa que é o que a gente está discutindo aqui. Agora, a questão familiar muda muito também pela questão da frustração. As pessoas hoje estão vivendo uma sociedade em que sempre tem que ser feliz. Você botar, todo mundo é feliz no Facebook. É o que eu estava falando lá no início. Hoje é uma exigência ainda maior. Uma exigência. Existia essa exigência. É evidente, a gente ia para uma reunião de família querendo fazer a melhor figura. Mas hoje é quase que constantemente. Antes você passava. Vive essa tensão, Antes era só pressão. a banca de jornal que você via aquelas pessoas lindas, né? Mesmo você passava na banca de jornal, mas era um instante. Agora você vai ver o seu e-mail, pula ali um comercial dizendo que você tem que se vestir de tal jeito, agora, ter um Tatiana, físico o que me preocupa X. agora é aproveitar vocês para conversar é sobre. A gente falou da tecnologia. Já dá para perceber que essa geração, como a da sua filha, Sherman, que pode ver os trapalhões, assim, um programa atrás do outro, não precisa esperar até domingo. Dá para saber se eles estão mais espertos, mais inteligentes, mais atentos, menos. Que transformações fundamentais você tem visto? Olha, além de ter filhos, né, eu também sou clínica, atendo em consultório, e isso vai ser realmente, tudo sempre vai ter dois lados, né? Se for bem utilizado, esse grande acesso que é fantástico, né? Se tiver uma concentração nesse acesso, o aprendizado deles é maravilhoso, eu percebo isso. Agora, se a pessoa não tiver o foco, e aliás a gente está vivendo um problema de muitas crianças com falta de foco, isso vai fazer o quê? Vai ampliar justamente a falta de foco. E aí eu volto a dizer sempre, né? A gente tem que saber orientar, tem que saber compreender a criança nesse meio. Você detecta a falta de... Hoje a gente está vivendo muito a falta de foco das crianças. Por quê? Muitas estão. Olha, se eu tiver que te dizer que é o velho assunto de sempre, que são as questões familiares, eu não vou dizer que é a tecnologia, entendeu? A tecnologia, ela potencializa alguma coisa que talvez a gente não visse quando só tinha 5 canais de televisão para ligar, entendeu? Claro, a tecnologia não é então, ruim, ela nem boa, potencializa uma coisa que a gente vê, o que é até bom, porque a gente vê esse surgimento da tecnologia com as questões negativas ou positivas, fazem, do ponto de vista psicológico, emergir várias coisas do ser humano que antes não eram vistas. E quando a gente vê alguma coisa, por mais difícil que seja, a gente transforma, né? Se a gente vai colocar isso num ponto de vista também político que está acontecendo, nossa, quanta coisa ruim, mas já, que bom, né, que está sendo pelo menos visto. O que a gente vai fazer com isso? Mas pelo menos é visto. Mas também não é tanto minha área, mas do ponto de vista do ser humano, né, e que também é, citando Hermes Trismegisto, né, o de cima é como o de baixo, o de dentro como o de fora, do ponto de vista individual, quando você vê alguma coisa, tem oportunidade dela vir à tona, você também tem a oportunidade de transformar. E como essas tecnologias podem ajudar os alunos em sala de aula, o professor? Bom, olha, o que eu tenho visto, e assim, eu trabalho numa instituição que faz parte da rede de educação complementar. Então, para o bem ou para o mal, assim, são alunos que vêm até mim que não têm a obrigação não tem um compromisso formal de apresentar um desempenho. Eles estão ali porque eles querem, porque eles gostam do assunto. Ainda assim, a experiência que eu tenho é que, assim, existe uma preguiça muito maior, né? Aquela sensação de, assim, tudo que você precisa já está pronto em algum lugar. Só basta você saber depurar e pesquisar. Antigamente, não. Você, para fazer um trabalho, para fazer um texto, alguma coisa de um assunto, você tinha que ir à caça mesmo. Hoje em dia, não. Você, com 3 cliques, você monta um trabalho profissional e fica muito bonito. Mas não é uma coisa original, é uma coisa que a pessoa reciclou dessa nuvem do conhecimento. Pode até ter uma reflexão, né? Se a pessoa tiver afim, ela usa aquilo e reflete em cima. Agora, a cópia, né? O professor também, né? A cópia, ela é uma coisa que pode existir. Muito se discute esse papel do Google na educação. O Google é horrível porque a criança copia tudo. Mas, pô, na enciclopédia copiava também. Copiava. Por exemplo, só para terminar, a questão da virtualidade. O capital hoje, ele é totalmente virtual. Totalmente. Se todos os investidores sacarem seus dinheiros, você não vai ter cédula para todo mundo. Então, a virtualidade hoje está na própria gestão do capitalismo.
Quer dizer, todo o fluxo de bolsa de valores, tudo que rege o mundo é virtual hoje, no caso. O fluxo de dinheiro no mundo é virtual, né? Então, a virtualidade, nesse sentido, ela é muito real e ela afeta a vida de todo mundo, né? Então, ela não é neutra, é situacional, sempre situacional, né? Depende do contexto. O virtual, só, né, para concluir, Para fechar. O virtual, ele faz parte do ser humano, como a gente começou falando, não é uma coisa só da máquina, que as pessoas têm a mania de dizer que o virtual é da máquina, né, ou do meio. O virtual também é uma linguagem do ser humano, por isso que a gente consegue conviver com ela também, senão a gente não conseguiria. Então, é nosso, tem algo nosso que já é virtual. E em questões de sala de aula, se tiver, vou mais uma vez, eu dou aula, né? Então, quando eu vejo meus alunos no WhatsApp, eu sei que eles não estão prestando atenção, porque eles estão com a cabeça num outro assunto. Mas várias vezes tem aquele pessoal que está na internet a favor da aula, tem alguma coisa que eu acho impressionante, quem está prestando atenção? Eu digo, gente, qual foi a data que isso aconteceu? Eu não sou muito boa de data. Professora, foi não sei o quê. Quantos anos tinha a criança do experimento? Era 9 meses, não era nem um ano. O professor falou, não sabia. E isso daí contribui, eu acho legal. Agora, quantos têm a consciência, a concentração de estar com a internet ali dentro da aula? Essa é a questão. E ser responsável pelo seu aprendizado, não eu. Para citar uma pesquisa da Universidade de Boulder, no Colorado, que mostra que a educação é mais eficiente quando você tem um nível de desconforto, né? Quando você está muito confortável no seu espaço, você aprende menos, né? Isso foi até aplicado a museus interativos, que justamente falam assim, a sua ideia é fazer a coisa mais amistosa, mais convidativa possível, mas aí a pessoa acaba se divertindo muito e aprendendo pouco. Então, você tem que saber dosar. Então, eu acho que assim, a boa e velha figura do professor, ela traz esse nível de desconforto, aquela necessidade de você interagir com uma pessoa que está ali querendo te passar alguma coisa que você não sabe, que incrementa o aprendizado. Muito bem. Muito obrigada a presença de vocês, Tatiana Paranaguá, Alexandre Sherman, Marcelo Castanheda, no programa de hoje. Eu aprendi bastante coisa, espero que você em casa, que nos honrou com a sua presença também, acompanhando o programa, tenha aprendido. E voltamos na próxima semana. Um grande abraço para você. Até lá.